tudo isso aqui que falaram de negativo do Endrick, pra mim é o que faz um grande jogador. A questão do improviso, a capacidade de ver além, a capacidade de ter o improviso. Aí o moleque tem essa merda e os caras tão achando ruim. A gente não vai ser hexa nunca com essa visão pífia dessa comissão técnica de maluco e bando de pardal do caralho. A explicação oficial para o Endrick ficar no banco finalmente apareceu, e ela é tão conveniente que levanta mais perguntas do que resposta. Dizem que é indisciplina tática, que ele não obedece o técnico, que ele chuta de primeira quando mandam dominar. Mas aí você olha pro campo e vê o mesmo garoto resolvendo em minutos o que titulares não resolveram em horas, e o jogador que obedece saindo no intervalo com a pior nota da imprensa internacional. Então a pergunta que fica é: indisciplina tática ou narrativa conveniente para manter o status quo? Hoje, no Futeplay News, vamos analisar a justificativa que surgiu para explicar o banco do Endrick e entender se ela faz sentido ou se é só uma história bem contada. Mas antes, você já tá ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que a indisciplina tática é o motivo real do Endrick não jogar ou tem algo mais por trás disso? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A notícia que chegou nos bastidores da Copa do Mundo não é sobre lesão e não é sobre problema físico e também não é sobre uma escolha tática de posicionamento, é sobre comportamento. Segundo pessoas que acompanham o dia a dia da seleção brasileira, a cautela de Ancelotti com o Endrick tem um nome específico: falta de disciplina tática. O técnico esperaria que o centroavante exercesse pressão intensa na saída de bola adversária e que se posicionasse entre as linhas e que também oferecesse opções de passes mesmo quando não tivesse envolvido diretamente na jogada. E o Endrick, segundo a versão que vazou, simplesmente não faz isso de forma consciente. Ele joga por conta própria. Quando o técnico manda dominar antes de finalizar, ele chuta de primeira. Quando o sistema pede movimento de apoio, ele fica na própria área esperando a bola. Quando recebe a orientação e concorda com a cabeça, no lance seguinte, repete exatamente o que acabou de ser corrigido, como se a conversa não tivesse acontecido. O mais interessante nessa história toda não é a reclamação em si, é que ela não é nova e não veio só de Ancelotti. Abel Ferreira foi o primeiro técnico de alto nível a trabalhar com o Endrick de forma regular. No Palmeiras, onde o jovem atacante começou a chamar a atenção do mundo todo, o treinador português era conhecido por uma exigência tática muito clara em relação ao comportamento dos atacantes sem a bola. Pressão alta, cobertura dos laterais, participação ativa na fase defensiva. Jogadores que não cumpriam essas funções não jogavam independente do talento individual. Esse padrão era aplicado a todo o elenco. E há relatos de que mesmo ali, ainda adolescente, o Endrick já demonstrava a tendência de improvisar onde o sistema pedia execução. Abel gerenciou isso dentro do clube com a descrição que é a marca do seu trabalho, mas a semente do que viria depois já estava plantada desde aqueles treinos no CT do Palmeiras. A semente de um jogador que desde muito jovem parecia confiar mais no próprio instinto do que em qualquer roteiro escrito por um treinador. O jogador brasileiro tecnicamente é o melhor jogador do mundo, só que os fatores de rendimento não é só a técnica, tática, física e mental. Isso significa que nós temos que dar um passo em frente, significa que a técnica só não chega. É preciso um grande espírito de grupo, é preciso deixar o ego em casa, é preciso trabalhar para a equipa, é preciso viver como nós vivemos em sociedade. Não é cada um por si, é uns a correr pelos outros, eu corro por mim, eu corro por ti. E quando chegou ao Real Madrid, o Endrick encontrou um ambiente completamente diferente e o mesmo problema em escala maior. Ancelotti ficou conhecido ao longo da carreira por gerenciar grandes personalidades com inteligência emocional e por dar liberdade criativa a jogadores técnicos e não impor sistemas rígidos demais quando o talento individual justificava flexibilidade. Mas há um limite. No jogo da Copa do Rei, o Endrick tentou uma cavadinha numa situação onde o técnico esperava uma jogada mais simples e objetiva. O Ancelotti disse que isso era teatro, que aquele não era o momento para esse tipo de jogada, que ele precisava jogar sério. Não foi uma bronca isolada de quem perdeu a paciência no momento ruim. Foi uma declaração que revela algo sobre a relação entre os dois. Um técnico de dezenas de títulos internacionais dizendo a um jovem que o instinto dele, aquele mesmo instinto que o havia tornado famoso, estava atrapalhando o sistema. No Lyon, a situação evoluiu para algo mais explícito. Paulo Fonseca, técnico do clube francês, durante o empréstimo do Endrick, foi à coletiva de imprensa e disse publicamente que não estava satisfeito com o desempenho do jogador. Ele disse o seguinte: ele tem a obrigação de fazer mais, não tentou se posicionar entre linhas, não tentou interceptar a bola, também não tentou oferecer opções ao time. Então veio a parte que mais pesou. Fonseca comparou o Endrick desfavoravelmente a um jogador que vinha da terceira divisão de Portugal, dizendo que esse atleta assumia mais responsabilidade.
Quando um técnico usa um jogador de terceira divisão como exemplo a ser seguido por alguém que jogará no Real Madrid pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, a mensagem é clara e dura. Mas há um detalhe importante que raramente aparece quando essa crítica é citada. Mesmo depois dessa declaração pública, Paulo Fonseca continuou escalando o Endrick. O problema existia. A solução que o técnico encontrou não foi excluir o jogador, mas sim continuar usando ele. Mas agora o Ancelotti volta ao mesmo jogador, só que num contexto totalmente diferente. Uma Copa do Mundo onde cada decisão tem peso infinitamente maior do que qualquer partida de campeonato nacional. A justificativa que circula nos bastidores é a mesma de antes, mas ampliada pelo contexto. O Endrick não pressiona como o técnico quer que o centroavante pressione, não se move entre as linhas de forma consciente. Quando recebe instrução e concorda, no lance seguinte age por instinto e ignora o que foi combinado. 4 treinadores, 4 reclamações com a mesma essência, e aqui existe uma questão central que a gente precisa se perguntar. Será que estamos diante de um problema real de comportamento ou de um jogador cujo instinto é tão forte que ele simplesmente não consegue desligá-lo, mesmo quando o coletivo pede outra coisa? E um detalhe nessa história que merece ser dito sem rodeios. O tipo de jogador que está sendo descrito como indisciplinado é exatamente o tipo de jogador que o torcedor brasileiro historicamente mais ama. O drible inesperado, a finalização sem cálculo, a jogada que ninguém pediu, mas que resolve o jogo, o improviso que nasce no calor do momento e não num quadro negro do treino. Esse é o estilo que colocou o futebol brasileiro no topo do mundo durante décadas. Não a organização tática impecável, mas a genialidade individual que aparece exatamente quando o sistema travava. E é curioso que ao mesmo tempo em que se cobra o Endrick mais disciplina e mais enquadramento dentro de funções específicas, o torcedor nas redes sociais continua pedindo a entrada dele justamente pelo motivo contrário, porque ele resolve coisas que ninguém mais no time está resolvendo. Tentando podar esse instinto para encaixá-lo no modelo mais europeu, mais comportável e mais previsível, é uma aposta arriscada, porque ninguém sabe, antes de fazer, se o que sobra depois ainda é o mesmo jogador. A história do futebol brasileiro está cheia de exemplos de gênios que nunca foram totalmente domesticados, e que justamente por isso se tornaram inesquecíveis. Ronaldo no auge era um jogador imprevisível mesmo para os próprios companheiros. Ninguém sabia exatamente o que ele ia fazer com a bola no pé até o momento em que ele fazia. Ronaldinho Gaúcho construiu a carreira inteira em torno do improviso, o elástico, o drible que não estava em nenhum treino, a jogada que nascia da intuição e não da repetição. Nenhum dos dois foi um modelo de disciplina tática nos moldes que exige hoje. E mesmo assim, os dois são lembrados como parte do que há de mais genial na história do esporte. Se o futebol brasileiro tivesse naquela época optado por enquadrar esse tipo de talento dentro de um sistema rígido de obediência total, talvez nunca tivéssemos visto o que esses jogadores produziriam. Achar que hoje, justamente quando o Brasil tenta voltar ao topo depois de mais de 2 décadas sem títulos, vamos resolver o problema sufocando exatamente esse tipo de instinto, é uma contradição que merece ser questionada com seriedade. E aqui entra uma comparação que ajuda melhor a gente entender tudo que tá em jogo. O Estevão é outro jovem talento que joga baseado em drible, em criatividade, em decisão individual dentro de 1 contra 1. Um estilo que também não é, por natureza, o mais disciplinado dentro de esquemas táticos rígidos. E diferente do Endrick, o Estevão vem recebendo espaço consistente sob o comando de Ancelotti desde as eliminatórias, sendo utilizado com regularidade como titular ou opção recorrente ao longo do ciclo. Não é uma comparação simples, porque as posições são diferentes. Ponta tem mais liberdade histórica para improvisar do que um centroavante, que precisa ocupar espaços específicos dentro da área. Mas a pergunta que fica é legítima. Se o problema central do Endrick é a tendência à criação individual fora do roteiro esperado, por que o outro jovem com perfil parecido de criatividade e imprevisibilidade consegue espaço e confiança que o centroavante não consegue? A resposta pode estar inteiramente na posição em campo, mas também pode estar em outro lugar, e é essa exatamente a dúvida que ninguém na seleção responde abertamente. Existe também a dimensão do vestiário que não pode ser ignorada nessa discussão. Já circularam relatos de um treino onde o Endrick faz uma jogada individual dentro de altíssimo nível e recebeu em resposta um carrinho duro de um veterano do grupo. Surgiu a declaração atribuída a um jogador experiente do elenco e posteriormente contextualizada como mal interpretada de que o Endrick não é do grupo. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos... do grupo assim, exatamente. Esse tipo de frase raramente é sobre talento, é sobre pertencimento, sobre hierarquia e sobre quem tem permissão para se destacar dentro de um ambiente que já tem suas próprias regras não descritas. Um jogador com personalidade forte, que confia no próprio instinto mais do que a validação dos mais velhos e não se encaixa facilmente na ordem estabelecida, tende a gerar esse tipo de fricção em qualquer grupo, não só no futebol. E quando esse jogador também é ao mesmo tempo descrito pela comissão técnica
específica, como tendo um problema comportamental específico, fica difícil separar com precisão o que é a avaliação puramente esportiva do que é a reação a uma personalidade que incomoda dentro da hierarquia do vestiário. Se o problema do Endrick é realmente de excesso de criação individual fora do roteiro tático, existe uma pergunta incômoda que precisa ser feita ao próprio projeto da seleção brasileira atual. O que significa para uma potência pentacampeã decidir que a solução para o próprio talento mais extinto é contê-lo? O Brasil não está sem o título desde 2002 porque teve jogadores demais com personalidade forte e criatividade descontrolada. Está sem título porque em vários momentos não conseguiu equilibrar talento individual com organização coletiva da forma que fez nos anos de glória. Tentar resolver esse desequilíbrio domesticando justamente o tipo de jogador que historicamente definiu o estilo brasileiro de jogar é no mínimo uma escolha estranha. E se a aposta de Ancelotti realmente for essa, construir um time mais europeu, mais coletivo, menos dependente de gênios imprevisíveis, talvez o preço dessa aposta seja reconhecer que o próprio modelo que tornou o Brasil 5 vezes campeão do mundo está sendo deixado de lado em nome de um experimento que ainda não provou nada na prática. E se o argumento for que disciplina tática se ensina com treino e correção, existe uma incoerência grande em escolher o banco como ferramenta de ensino. O jogador aprende jogando, ajustando o próprio instinto às exigências reais de uma partida, não observando da lateral do campo. Paulo Fonseca, mesmo insatisfeito, continuou escalando o Endrick no Lyon. Se a lógica fosse realmente corrigir o comportamento através da prática, a seleção deveria seguir o mesmo caminho. Dar minutos, deixar errar e deixar ajustar. Guardar o jogador inteiro numa Copa do Mundo não ensina disciplina tática a ninguém, apenas protege o técnico de associar o próprio nome a um risco que ele preferiu não assumir. E se essa for a verdadeira lógica por trás da decisão, a justificativa pública de indisciplina tática deixa de ser sobre desenvolvimento do atleta e passa a ser sobre gestão de imagem e de risco dentro de uma competição onde cada escolha é avaliada por centenas de milhões de pessoas. No fim das contas, talvez as duas versões dessa história sejam parcialmente verdadeiras ao mesmo tempo. É possível que o Endrick precise mesmo de mais disciplina tática para se tornar o jogador completo que o nível mundial exige, e é igualmente possível que ao tentar moldar esse comportamento, a seleção brasileira esteja arriscando exatamente o ingrediente que poderia resolver um jogo travado contra um adversário fechado. A história do futebol brasileiro foi construída por jogadores que nunca couberam totalmente dentro de um roteiro, o que justamente por isso se tornaram inesquecíveis. Talvez o desafio real não seja escolher entre obediência total e talento descontrolado, mas encontrar o equilíbrio raro que outros técnicos, em outras eras, conseguiram construir com gênios parecidos. Até agora, esse equilíbrio não apareceu, e enquanto ele não aparece, o banco continua sendo o lugar onde o instinto mais imprevisível do elenco brasileiro fica esperando a próxima chance. Desobediente ou genial? O limite entre os dois muitas vezes é o resultado do próximo lance. Ronaldo Fenômeno não obedecia, Ronaldinho não obedecia, e os dois entraram para a história do futebol mundial. O Endrick está nessa encruzilhada agora, e o jeito como a seleção brasileira vai lidar com esse talento pode definir não só essa Copa, mas o estilo que o Brasil escolhe representar pelos próximos anos. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que limitar esse tipo de jogador é necessário para o futebol moderno? Ou é admitir que esquecemos o que sempre nos fez campeões? Deixa o seu comentário aí e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.